Bem, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma atividade síncrona da UC Estatística 1. O assunto de hoje versa sobre teste de hipóteses, ok? Para uma média com variância conhecida. Bem, teste de hipótese é um assunto, é uma afirmação, de forma geral, é uma afirmação que se faz sobre o parâmetro populacional. Tá? Nós costumamos, existem situações onde eu quero fazer uma afirmação, por exemplo, será que eu estimo a renda média ou a proporção de eleitores de um determinado candidato e eu posso, por exemplo, um órgão afirma que a proporção de eleitores de um determinado candidato é de 55%. Será que essa afirmação é verdadeira, considerando o nível de significância de 5%, por exemplo? Nível de significância, a gente vai ver que é 1 menos o coeficiente de confiança, que é o nosso gama. Né? Será que eu posso fazer essa afirmação? Talvez com base numa amostra, é isso que nós vamos fazer. Tá? Em outras situações, testes de hipóteses são extremamente importantes, quando eu proponho um modelo, né, e eu quero selecionar, por exemplo, variáveis que explicam uma determinada variável resposta. Por exemplo, eu quero estudar renda, né, de pessoas, eu tenho algumas variáveis, como escolaridade, gênero, experiência, enfim, outras variáveis, eu quero saber se tem algumas dessas outras que são importantes, né, que explicam melhor a renda dos indivíduos. Então, essa é uma forma de você selecionar variáveis. Tá? Isso no contexto, por exemplo, de análise transversal, que vocês vão ver lá em econometria 1, em análise de dados 1. Tá? Em outra situação, por exemplo, quando você tem só uma resposta avaliada ao longo do tempo, que é no contexto de séries temporais, às vezes a gente quer modelos que nós chamamos de mais parcimoniosos com relação ao número de parâmetros. No nosso caso, o nosso modelo só tem 2 parâmetros, tá? Ou é a proporção, no caso de aí é um parâmetro só, ou é a média e a variância, aí são 2 parâmetros, tá? Mas eu estou falando na modelagem da média, e eu já falei para vocês que essa média, resposta média, pode ser explicada como função de covariáveis, e aí você vai ter modelos que são chamados de lineares nos parâmetros ou não lineares. Tá? Bem, então, o teste de hipótese é extremamente útil. Existem testes de hipótese, por exemplo, para saber se o modelo que você está propondo está bem especificado, é chamado de bondade de ajuste, que eu não gosto muito desse nome, mas é uma tradução literal do inglês. Então, teste de hipótese, por exemplo, teste de especificação, é tão importante que o meu aluno de doutorado, que concluiu em abril do ano passado, está escrevendo um artigo sobre teste de hipótese, no contexto de dados longitudinais e no contexto de dados de painel. Vocês vão ver isso em econometria 2, o painel, em algum trabalho. Tá? Então, a gente usa teste de hipótese sempre, sempre. Tá? Então, esse assunto vocês vão aprender a forma mais simples hoje. Hoje eu vou falar só. Hoje a atividade de hoje é bem curta, porque é só sobre teste para uma média com variância conhecida. Tá legal? Então é isso, pessoal. Aqui foi uma breve visão geral da aula de hoje e das suas possíveis aplicações em unidades curriculares futuras e na vida de vocês que for trabalhar com modelagem no futuro, seja em economia, administração, ciências contábeis, enfim. Tá? Bem, eu vou começar compartilhando aqui com vocês, aqui, a tela inteira, só um instante. Vocês estão vendo, só mais uma informação, tá, pessoal? Eu vou apresentando e na medida que as dúvidas forem aparecendo, vocês podem abrir o microfone e perguntar. Lembra que quando eu compartilho como tela inteira, que eu consigo pular de janela sem ficar parando o compartilhamento, tá? Eu não consigo ver o chat, tá legal? Se eu saio para ver o chat, eu não consigo
vocês vão parar de ver a apresentação, tá certo? Então, eu peço para vocês me informarem se estão vendo a apresentação. Sim. Então, como eu falei para vocês, né, teste de hipótese é uma declaração, uma afirmação que se faz sobre o parâmetro populacional. Tá? Então, quais são as partes de um teste de hipótese? Tá? Nós temos a hipótese nula, H0. Essa é a afirmação que se faz sobre o parâmetro populacional, tá certo? Por exemplo, a média é de 2,5 salários. Essa é a afirmação. A média populacional, eu vou fazer a afirmação aqui, é de 2,5 salários. Então, a média populacional, lembra que quando eu falo parâmetro, tá? É parâmetro populacional, tá certo? Não pode ser do estimador, não pode ser mi-chapéu, nem x-barra, é mi, tá? E a hipótese alternativa, ela identifica outros possíveis valores. Por exemplo, mi diferente de 2,5, tá certo? Então, é muito comum nós fazermos afirmação sobre o parâmetro populacional em H0, aqui, a gente vai ver isso em breve, por exemplo, mi igual a 2,5 salário, tá certo? Então, essa é a afirmação. Perceba que a igualdade está na hipótese nula. Esse mi é a média populacional. Eu posso também fazer afirmação sobre a proporção populacional. Nesse caso, o nosso H0, né, vai ser P igual, por exemplo, a 0,55. Então, a afirmação do instituto, a afirmação do candidato é que ele tem 55% dos votos dos eleitores. Tá certo? Então, essa é a afirmação, tá? Dos eleitores, ou seja, a proporção populacional, né, é de 0,55. E aí a igualdade está aqui, certo? Na hipótese nula. Isso você vai fazer sempre, tá? Por exemplo, eu quero saber se o modelo existe regressão. Então, H0 é a hipótese nula, por exemplo, é beta1, beta0 igual a beta1 igual a 0. Por exemplo, não há regressão contra a hipótese alternativa, no caso de regressão, né, simples, beta1 igual a 0, H0, beta1 igual a 0, e a hipótese alternativa H1, ou HA, beta1 diferente de 0. Certo? Então, se eu rejeito a hipótese nula, eu vou ter modelo de regressão. É isso que a gente vai ver aqui. Né? Tá? Então, a hipótese nula é a afirmação que nós fazemos sobre o parâmetro populacional. E a hipótese alternativa? Ela identifica outros possíveis valores. Certo? No caso da média, a minha hipótese alternativa, HA, ou também que a gente chama de H1, tá? H0 e H1, tá? Aqui eu posso dizer que mi é diferente de 2,5, só quero saber se é igual contra diferente. Eu posso dizer o seguinte, não, olha, ou, né, eu posso dizer, não, olha, mi é menor do que 2,5. Opa, se eu rejeitar a hipótese nula, eu vou dizer que a média é menor do que 2,5 salários. Ou eu posso dizer que mi é maior do que 2,5. Não, olha, a média, eu rejeito a hipótese nula, a média é maior. O mesmo acontece para a proporção, tá certo? A P, na hipótese alternativa, pode ser menor do que, diferente de 0,55, eu vou dizer simplesmente, olha, é diferente de 0,55. No caso desse teste para proporção, é muito mais indicado você testar com testes unilaterais. Por exemplo, eu posso dizer que P é menor do que 0,55, a afirmação do candidato não é verdadeira. A proporção de eleitores que pretendem votar nele é inferior a 55%. Eu posso dizer que a hipótese alternativa é P maior do que 0,55. Você vai ver que a gente vai discutir essa situação na próxima aula e vai ver que por que P não vai ser, não posso colocar na hipótese alternativa P maior do que 0,55, tá? Na aula de hoje a gente vai tratar só das médias. Tá certo? Então, percebam que na hipótese alternativa eu especifico outros valores.
Se eu disser que o teste é bilateral, Mi diferente de 2,5, essa média pode ser inferior a 2,5, né? Menor do que 2,5, e eu tenho vários valores menores do que 2,5. Então, pode ser maior do que 2,5, e eu tenho outros valores maiores do que 2,5. Agora, quando eu especifico um teste igual contra diferente, a gente chama de teste bilateral, tá? E quando eu posso ter um teste unilateral, tá certo? Mi menor do que 2,5. Então, eu tenho vários valores, especifica outros valores, mas são menores do 2,5. A grande pergunta é assim, tá bom, qual é o critério que eu vou usar para especificar, para poder rejeitar a hipótese nula e dizer que a média ou é diferente, ou é menor, ou é maior do que 2,5, tá? Para isso, a gente vai precisar, primeiro, especificar a estatística de teste. A estatística de teste é uma variável aleatória cuja distribuição não depende do parâmetro. Essa estatística de teste está relacionada com a distribuição de probabilidade do estimador do parâmetro. Por isso que essa nomenclatura é importante. Certo? Existem diversas estatísticas de testes baseados na verossimilhança, testes baseados a testes assintóticos, tá? Que é para amostra grande, assintótico quer dizer amostra grande, tá? E nesses casos, esses testes são, por exemplo, um teste bastante utilizado é o teste de Wald, da razão de verossimilhança, SCORE de Fisher. Existem outros testes. Um colega que fez doutorado no IME, contemporâneo meu, na mesma época, ele estava fazendo doutorado também. Ele escreveu um livro, The Gradient Test, que é outro teste assintótico, tá? Então, existem vários testes. Vocês vão aprender diversos testes em econometria 1 e análise de dados 1, por exemplo, teste para avaliar a heterossedasticidade, testes Brush-Pagan, testes para avaliar a correlação serial quando o dado é obtido ao longo do tempo, por exemplo, tá? W. Watson. Lá no curso de séries temporais, vocês vão aprender testes da raiz unitária, tá certo? Então, testes de especificação existem muitos, tá? Testes que podem ser utilizados, ok? Testes de hipótese linear, de hipótese, onde você compara diversos parâmetros simultaneamente para garantir o nível de significância do teste. Então, existem diversos testes. Todos esses testes são baseados na estatística de teste, que é uma variável aleatória cuja distribuição não depende dos parâmetros envolvidos, certo? Então, no nosso caso, eu vou estimar a média populacional, o estimador da média populacional é x barra, e a distribuição de x barra pelo teorema limite central é normal com média mi e variância sigma 2 sobre n. Então, qual é a nossa estatística de teste? É a z. Quando eu padronizo obtenho a distribuição padronizada de x barra. Essa vai ser a estatística de teste para nós. Tá? E aí eu vou construir a região crítica, que é a região de rejeição da hipótese nula. Então, essa região de rejeição ela vai mudar de acordo com o tipo da hipótese alternativa. Se o teste é bilateral, se o teste é unilateral, tá? À esquerda ou à direita, tá bom? Então, essas são as quatro partes do teste de hipótese. Sempre será assim, sempre será essa, tá certo? Agora, aqui existem 3 maneiras de avaliar a significância, né, do teste, tá? Eu vou ensinar de 3 formas diferentes, sendo que a última forma, a última maneira, é o que a gente chama de nível descritivo ou valor P, que é aquilo que vocês vão observar na saída do computador, tá certo? E vão comparar com o nível de significância do teste, tá? Vocês podem escolher qualquer uma das 3 para resolver os exercícios da lista 6, que, aliás, já está, essa aula e a lista 6 já está disponibilizada no Moodle, e semana que vem eu vou já colocar os exercícios da lista 2, tá bom? Bem, pessoal, então,
Agora, só que quando nós realizamos um teste de hipóteses, testes de hipóteses, tá? Nós cometemos dois tipos de erro. Nós podemos cometer dois tipos de erro. Tá? O erro tipo 1, que é rejeitar a hipótese nula quando essa é verdadeira. Aí eu faço uma afirmação sobre o parâmetro, ela é verdadeira, mas eu rejeito essa. Esse é o erro tipo 1. Tá? Então, isso aqui é muito importante que vocês gravem, certo? A probabilidade do erro tipo probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira. Essa probabilidade é alfa e ela tem um nome, nível de significância do teste. Tá? E o erro tipo 2, que é não rejeitar H0 quando H0 é falsa. Eu não rejeito a hipótese nula, mas a hipótese nula não é verdadeira. Essa probabilidade é o que nós chamamos probabilidade do erro tipo 2, de não rejeitar H0, dado que H0 é falso, é beta. Quando nós realizamos um procedimento de testes de hipóteses, nós não conseguimos controlar esses dois tipos de erro. Tá? O que nós fazemos é controlar o nível de significância do teste, ou seja, é controlar a alfa. O que eu digo controlar a alfa? É fixar um valor para ele. Tá? Esse alfa, ele corresponde a 1 menos gama. Então, quando você especifica o gama, o coeficiente de confiança, você especifica o alfa, porque o alfa é 1 menos gama. E quando você especifica o alfa, automaticamente você especifica o gama, porque o gama é 1 menos alfa. Tá? Ou seja, o gama é 1 menos o coeficiente de confiança, é 1 menos o nível de significância. E o gama e o alfa é 1 menos o coeficiente de confiança. Tá certo? Então, a gente fixa sempre o alfa. E os possíveis valores de alfa, em geral, que são utilizados nas pesquisas científicas, é alfa de 0,05. Esse é o mais utilizado, um nível de significância de 5%. Vocês já devem ter lido artigos onde o alfa, na metodologia, já especifica que o alfa é de 5%. Outro valor possível para alfa é de 1%, aí o teste é muito mais rigoroso. E existe um nível de significância que, quando ele ocorre, nós dizemos, principalmente na área da epidemiologia, que é uma significância marginal, que é quando o alfa é de 10%. Tá certo? Então, o mais utilizado é, sem dúvida nenhuma, o de 5%. Tá? Bem, visto isso, nós podemos construir uma tabelinha que é baseado na, na situação, né, das hipóteses e na tomada de decisão. Então, quando H0 é verdadeira e eu rejeito H0, eu cometo o erro tipo 1. Tá certo? Quando H0 é verdadeira e eu não rejeito H0, eu tomei a decisão correta. Quando a hipótese alternativa é verdadeira e eu rejeito H0, eu tomei a decisão correta. E agora, quando a hipótese alternativa é verdadeira e eu não rejeito H0, eu cometo o erro tipo 2. Tá bom? Então, eu quero que vocês anotem essa tabelinha, porque agora vai ter uma atividade que está relacionada com essa tabela. Tá? Essa atividade consiste em avaliar se nós estamos cometendo um erro tipo 1 ou um erro tipo 2. Então, vale muito a pena vocês copiarem essa tabelinha. Então, eu vou dar um tempinho aí, uns 3 minutos, para vocês copiarem, porque vai ser muito útil. Tá? Então, são 8h21, 8h24, eu volto e retomo essa apresentação. Tá bom? 3 minutinhos para vocês pensarem nisso. Então, deixa eu compartilhar agora, usando uma janela, para vocês poderem
Bem, pessoal, então vamos voltar para a nossa apresentação no modelo de tela inteira, porque agora eu quero falar para vocês, né? Então, todo mundo já copiou essa tabelinha agora vai ser importante, tá? Então, muito bem. Vamos ver o seguinte exemplo. Considere o teste de hipótese. Aqui é teste para proporção populacional. Afirmação que um candidato faz sobre a proporção de eleitores que pretendem votar nele. Tá certo? Então, digamos que um determinado candidato afirma que ele tem 44% dos votos dos eleitores. Ok? 44% dos votos dos eleitores. Contra a hipótese alternativa, P diferente de 0,44. Tá? Então, eu quero determinar se cada uma das seguintes decisões é correta ou um erro. Identifique se o erro cometido é do tipo 1 ou do tipo 2. Tá bom? Então, no item A, o verdadeiro valor de P é 0,44 e H0 não é rejeitada. Então, nesse caso, né, a decisão é correta. Tá? O verdadeiro valor de P, no item B, o verdadeiro valor de P é 0,41 e H0 não é rejeitado. Tá certo? Então, nesse caso, nós cometemos o erro tipo 2. Tá? No item C, o verdadeiro valor de P é 0,45 e H0 não é rejeitado. Então, também estou cometendo o erro tipo 2. E no item D, o verdadeiro valor de P é 0,42 e H0 é rejeitado. Então, nesse caso, eu tomei a decisão correta. Tá bom? Então, esses são interessante esse exercício para vocês avaliarem que tipo de erro nós estamos cometendo. Tá? Muito bem. Aí tem a resposta do exemplo. E aqui é um procedimento geral para teste de hipótese. Tá? Existe uma população X, né? Sempre o teste de hipótese sobre um parâmetro populacional de interesse, e formula-se uma hipótese sobre um determinado parâmetro θ da população. Por exemplo, eu estou chamando θ igual a θ0. Eu fiz θ porque esse procedimento vale tanto para média com variância conhecida, com variância desconhecida, para mais de uma média. O procedimento é o mesmo, tá certo? Então, eu especifico a hipótese nula, novamente, a igualdade está na hipótese nula. S, θ0, é a afirmação que se faz sobre o parâmetro populacional. Perceba que aqui é θ, é o parâmetro populacional, não é x barra, não é mi chapéu ou p chapéu, tá certo? Não podem especificar colocando chapéu aqui ou x barra, porque não é a afirmação que se faz sobre o valor do parâmetro populacional na hipótese. A hipótese nula sempre guarda a igualdade, certo? Eu preciso explicitar os possíveis hipóteses alternativas, certo? Então, aqui eu vou ter um teste bilateral, se θ for diferente de θ0. Eu vou ter teste unilateral à esquerda, se θ for menor do que θ0, ou unilateral à direita, se θ for maior do que θ0. Tá? A estatística de teste, né? Ou seja, por meio da teoria estatística, né, das informações disponíveis para decidir qual estimador mais adequado para o parâmetro populacional de interesse, e eu vou identificar a distribuição de probabilidade desse estimador. Tá legal? Por exemplo, se for a média populacional é x barra, no nosso caso, se for a proporção populacional é p chapéu. Nos dois casos, eu vou usar o teorema limite central. Né? No primeiro caso, na média populacional, x barra vai ter uma média μ com variância sigma 2 sobre n, e como eu estou considerando média com variância conhecida, o teorema limite central vai me dizer exatamente que x bar tem uma distribuição normal com média μ e variância sigma 2 sobre n. Quando a variância for desconhecida, né, você vai usar um estimador para a variância que é o S2. E aí, a distribuição do estimador, né, a distribuição da estatística de teste, que vai ser x barra menos μ sigma sobre raiz de n, não vai ter distribuição
assintoticamente sempre vai ter distribuição normal, certo? Agora com média μ e variância C2 sobre C. Tá? Eu vou usar o estimador, o valor do estimador. Aí o meu estimador precisa ser não enviesado para sigma 2, para a variância da população. E aí a gente já viu que está dividindo o S2, né? Aí eu falei para vocês que o S2 é importante exatamente nessa situação. Tá? Então, por meio da distribuição do estimador, e aí eu vou construir a região crítica. Aqui eu posso construir a região crítica baseado, especificando os valores críticos. É uma coisa, é uma forma de fazer, que é a forma que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu posso usar a região crítica considerando os quantis da normal padrão, que é outra maneira, e é muito comum, se você pega a boa parte dos livros, com exceção do nosso livro-texto, eles fazem assim. E eu vou mostrar que o terceiro método, que é considerando o nível descritivo, o valor P. Tá? Isso eu acho que vocês devem utilizar, porque o trabalho de vocês vai ser, principalmente se vocês usarem o computador, vai ser baseado, o teste será realizado dessa forma. Na próxima aula eu mostro como é que isso acontece, tá? Bem, e aí, uma vez construída a região crítica, eu vou olhar o valor observado na amostra e verificar se esse valor pertence ou não à região crítica. Se pertencer à região crítica, eu vou rejeitar a hipótese nula. E aí vem o quinto passo. Tá? Se o valor da estatística calculado com os dados da amostra não pertencer à região crítica, não há evidência para rejeitarmos a hipótese nula com nível de significância alto. Tá? Esse textinho é um textinho padrão. Tá? Eu não vou dizer a média é diferente, não. Há evidência, tá? Para rejeitarmos, para dizermos, para afirmarmos que a média é diferente de 2,5. Tá? Porque é baseado naquela amostra, tá certo? E aqui eu estou sempre considerando que a amostra, ela é a definição da população, a população está bem especificada, ou seja, está bem definida, e a amostra, ela é uma amostra que representa a população, ou seja, ela contém todo o mesmo padrão populacional, está contido na amostra, tá? Ela é uma amostra representativa da população. Se não for, então a gente vai ter viés, e aí, claro que esse procedimento não é adequado, tá? Muito bem, pessoal, esse textinho aqui é muito importante, tá? Vocês vão repetir esse textinho sempre na vida profissional de vocês, daqui para frente, ó. Há evidência para afirmarmos que há regressão, os betas dos coeficientes das variáveis são todos diferentes de zero, certo? Ou pelo menos um deles é diferente de zero, na verdade. Tá? No nosso caso, nós não temos a média sendo uma função de variáveis, né? Então, é isso. Então, o procedimento geral do teste de hipótese, ele tem 5 partes, tá? Muito bem. O que muda de um procedimento para outro é a partir do terceiro passo, é a região crítica, tá? O resto é tudo igual, tá bom? Então, vamos ver um exemplo aqui. O primeiro exemplo é um teste bilateral, tá? Boa parte dos nossos exercícios da lista são testes unilaterais. Mas aqui é um teste bilateral. Uma fábrica de automóveis anuncia que seus carros consomem, em média, 11 litros por 100 km, com desvio padrão de 0,8 litros. Então, eu já estou afirmando o desvio padrão, tá? É conhecido. Uma revista decide testar essa afirmação e analisa uma amostra de 35 carros dessa marca, obtendo 11,4 litros por 100 km, como consumo médio. Admitindo que o consumo tenha distribuição normal, ao nível de 10%, é o nosso alfa aqui. Ó. O que a revista concluirá sobre o anúncio da fábrica? Muito bem. Então, o primeiro passo é especificar as hipóteses, né? Então, eu tenho uma variável x, que representa o consumo dos carros, tá certo? Eu estou fazendo a afirmação que x tem uma distribuição normal com média μ e variância sigma 2, que é 0,8 ao quadrado, e as hipóteses o que a revista concluirá sobre o anúncio do fabricante. O fabricante afirma que seus carros consomem, em média, 11 litros por 100 km. Então, H0 é μ igual a 11,
e a hipótese alternativa, o H1, é Mi diferente de 11 litros por 100 km, tá? Se eu tivesse dito se era menor ou maior, eu teria especificado isso na hipótese alternativa. Muito bem. O passo 2. Bem, o estimador de Mi é x barra, N é igual a 35. Pelo teorema limite central, o que nós temos? Que x barra é uma distribuição normal com média Mi e variância 0,8 ao quadrado sobre 35. Sob H0, né, considerando a afirmação do fabricante, agora a afirmação do fabricante me diz que Mi é igual a 11 litros por 100 km. E normal com média 11 e variância é 0,8 ao quadrado sobre 35. Esse método, eu vou especificar os valores críticos, tá certo? Em que sentido? Né? Em que sentido? Muito bem. No seguinte sentido, olha só. Se nós pensarmos, eu vou construir aqui o gráfico da normal padrão, tá? Se nós pensarmos x barra, e aqui é a f de x barra, que é a normal, com média 11, variância sigma. O fabricante afirma, né, que o consumo médio dele, Mi, é igual a 11. E minha hipótese alternativa me diz o seguinte, Mi diferente de 11. Mas que valor menor do que 11 litros por quilômetro eu posso considerar para afirmar o seguinte, não, ó, se ele consumir até 10,8 litros por 100 km, eu vou dizer que ele consome 11 litros por 100 km. Tá certo? Então, esse valorzinho crítico aqui, ó, é o x barra crítico C1. Ó. E se ele consumir, mas se ele consumir 11,3 litros por 100 km, eu vou afirmar que ele consome 11 litros por 100 km. Esse é o x barra crítico C2 aqui, ó. Tá certo? Então, esse valor aqui, ó, tudo que está acima, se eu achar um valor acima de C2 ou abaixo, ou abaixo de C1, x barra crítico C1, eu vou rejeitar a hipótese nula. Então, essa região que está em vermelho aqui é o que nós consideramos como região crítica. Tá? Mas eu tenho valores, né? E eu preciso determinar exatamente esses valores críticos. Tá? Essa é uma forma de você fazer usando, especificando efetivamente qual é o valor crítico, os valores críticos de consumo. Tá? Do ponto de vista do tomador de decisão, esse critério, essa forma é muito objetiva. Tá? E como é que eu determino esses valores críticos? Eu vou usar o erro tipo 1. O alfa que eu especifiquei é o alfa de 10%. O que é o erro do tipo 1? É a probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeiro. Certo? Ou seja, eu quero achar a probabilidade de x barra ser menor ou igual ao x barra crítico C1. Ou x barra ser maior ou igual ao x barra crítico C2, dado que a média é de 11 litros por 100 km. Certo? Essas regiões são mutuamente excludentes. Então, essa união aqui, né, vira a soma dessas probabilidades, tá? Que é o que a gente vai calcular agora. Muito bem. Então, veja que a média aqui é 11 e eu preciso determinar o valor de x barra crítico C1 e o valor de x barra crítico C2. Né? Bem, lembra que eu especifiquei, como o nosso alfa é de 10%, o alfa é exatamente essa região que está nas caudas aqui. A soma dessas áreas é 10%. Certo? Então, se você lembrar, né, se é 10%, é porque o nosso gama, né, é de 0,90. Né? E essa região é 1 menos gama sobre 2. Mas 1 menos gama, quem é?
é alfa sobre 2, lembra? Né? O nosso gama, o nosso alfa é 1 menos gama. Nosso nível de significância é 1 menos o coeficiente de confiança. Então, essa região é alfa sobre 2, e essa região, que também é 1 menos gama sobre 2, é alfa sobre 2. Tá certo? Por isso que quando o nosso alfa é de 10%, aqui eu vou ter 5% de área em cada lado. Tá certo? Muito bem. Então, eu quero calcular a probabilidade de x barra ser menor ou igual ao x barra crítico C2, né? Se nós olharmos para essa região, menor ou igual ao x barra crítico C2 é 0,90 mais 0,05. Então, é 0,95. Vou padronizar, né? Padronizando, vai ser para dizer se é menor ou igual a raiz de 35, x barra crítico C2 menos 11, dividido por 0,8, que é o desvio padrão, essa probabilidade tem que ser de 0,95. Então, eu quero achar o quantio da distribuição normal que me dá uma área acumulada de 0,95. Para achar a probabilidade de x barra ser menor ou igual a crítico C1, essa probabilidade acumulada é de quanto? É de 0,05, é de 5%. Né? Tá? Então, isso implica que a probabilidade de dizer ser menor ou igual a raiz de 35, x barra crítico C1 menos 11, dividido por 0,8, também é de 0,05. Então, eu preciso achar o quantio da distribuição normal, que me dá uma área acumulada de 0,05. Tá? Então, se você olhar nos dois contextos, se for olhar aqui na área estão vendo aqui a tabela da normal, né? Eu quero a área acumulada de 0,95. Então, eu tenho que procurar aqui 0,95, tá certo? 0,95, tá? 0,95, eu preciso ter uma área acumulada de 0,05, né? Menos, de 0,05. Então, essa área está entre, se você for olhar, 164 e 165, tá certo? A gente vai usar menos 164. Se você for olhar a área acumulada de 0,95, 0,95 também está aqui, ó. Está entre 164 e 165. Tá? A gente vai considerar aqui 164. Tá? Nos dois casos, a gente tem que, aqui, nesse caso, é menos 164. Aqui está 1,645, porque eu peguei a média entre 164 e 165. Tá? Menos 164, menos 165. Eu vou resolver essa equaçãozinha do primeiro grau e vou achar o x barra crítico C1. 10,78. Tá? E, resolvendo essa equaçãozinha do primeiro grau, eu vou achar o x barra crítico C2. 11,22. Muito bem. Então, aqui está em termos de consumo, tá certo? Se o carro consumir até 10,78 litros por 100 quilômetros, eu vou dizer, olha, desculpa, o fabricante fez uma afirmação correta, o consumo dele é de 11 litros por 100 quilômetros. E se o carro consumir até 11,22 litros por 100 quilômetros, eu vou confirmar a afirmação do fabricante. Agora, se o carro consumir menos, né, o valor médio de consumo observado na amostra for menor do que 10,78 ou maior do que 11,22, aí eu vou rejeitar a hipótese nula. Tá legal? Então, essa é a nossa região crítica. Tá? Aqui em termos de consumo dos automóveis. O próximo passo é observar a informação pertinente da amostra, ou seja, a média de consumo observado na amostra. É o que eu vou chamar de x barra OBS, x barra média observada. A média observada foi de 11,4 litros por 100 km. Se você observar aqui, né, 11,4 pertence à região crítica. Né? Se nós olharmos aqui a nossa região crítica, fazer o gráfico da nossa região crítica, né? Pensando na distribuição de x barra, né? Aqui é pensando na distribuição de x barra, tá? Aqui seria
10,78. Aqui seria 11,22. Né? Aqui é a afirmação do fabricante, a média. Igual a 11. E o x barra obs está aqui. Vou colocar aqui, tá? X barra obs. 11,4. Se você for olhar, o x barra obs pertence à região crítica. Ó. É maior do que 10,22. Então, eu vou rejeitar a hipótese nula. Então, como o x barra obs pertence à região crítica, a conclusão será de que há evidência ao nível de significância de 10% que o consumo médio dos carros é diferente de 11 litros por 100 km. Tá certo? Tá legal? Bem, essa é o que nós chamamos de teste bilateral. Tá? Então, eu vou fazer esse teste de uma outra maneira. O que vai mudar aqui é a região crítica. Por que que vai mudar? A região crítica aqui é o que nós, baseado no consumo médio, né? Foi construído baseado para achar os valores críticos de consumo, né? Que determinam a região crítica. Então, se eu achar um consumo menor do que 10,78 litros por 100 km, ou 11,22 litros por 100 km, você vai rejeitar a hipótese nula e vai dizer que o consumo médio é diferente de 11 litros por 100 km. Ou seja, a afirmação do fabricante não é verdadeira. Certo? Tá? Bem, isso é muito importante. Tá? Existem situações onde a gente está avaliando o controle estatístico de processo, onde é muito importante eu saber, tá? Valores de região crítica, inclusive porque o meu funcionário, por exemplo, imagina que o cara está empacotando café, né? Imagina que eu vou tirar amostras pertinentes dessa fabricante e eu quero avaliar se o consumo, se os motores estão devidamente calibrados, ou seja, de forma que o consumo médio seja 11 litros por 100 quilômetros, tá? Então, nesse caso, eu tenho dois valores médios de consumo. Então, digamos que a cada dia, né, eu tire uma amostra, né, ou de carros, de motores fabricados na parte da manhã e na parte da tarde, eu quero saber se esses motores estão dentro das especificações. Então, eu tiro uma amostra de motores, avalio o consumo e verifico como é que eu verifico se esses motores estão dentro das especificações, né? Eu avalio o consumo médio e verifico se esse consumo médio está dentro dessa faixa de valores. Tá? Então, isso é muito comum, isso é chamado no controle estatístico de processo de gráficos de controle. Tá? Então, isso é bastante útil. A outra forma de fazer esse exercício é mudando um pouquinho a região crítica. Tá? E agora, em vez de determinar valores de consumo, eu vou olhar para o alfa e vou determinar a região, né, baseada nos quantis da distribuição normal. Tá certo? Então, vamos ver como é que é esse método. Tá? Então, agora aqui, eu volto para a lousa, né? Esse aqui é o exemplo. Tá? Certo? O passo 1 é a especificação das hipóteses, então aqui eu vou repetir o passo 1, H0 mi igual a 11, contra a hipótese alternativa, ou H1, tá? Mi diferente de 11. O segundo passo, né? A x barra estimador pontual para a média populacional, x barra, né? Tá?
EN igual a 35. Pelo teorema limite central, x barra segue uma distribuição aproximadamente normal, com média μ e variância 0,8 ao quadrado sobre 35. Tá? Tá legal? Sobre H0, x barra segue uma distribuição aproximadamente normal, com média 11 e variância 0,8 ao quadrado sobre 35. Certo? Então, quem é o desvio padrão de x barra nesse caso? É a raiz quadrada de 0,8 ao quadrado sobre 35. Então, quem é o nosso desvio padrão de x barra, né? Eu já vou calcular, porque isso facilita bastante a vida da gente. Zero vírgula 1352, tá? Muito bem. Então, o terceiro passo, né, é a construção da região crítica. O terceiro passo é a construção da região crítica. Então, nesse caso aqui, fixado alfa em 10%, tá certo? Fixado alfa em 10%, o nosso coeficiente de confiança, o nosso gama, é 1 menos alfa. 1 menos 0,10. 0,90, né? Só para a gente poder especificar. E o teste é bilateral. Então, o nosso teste bilateral, ele fornece para nós, né, a distribuição, no caso da normal padrão. Deixa eu apagar isso aqui. Faltou uma coisa, tá? A estatística de teste, faltou isso aqui. Estatística de teste. Estatística de teste. É a nossa variável aleatória Z. Quem é Z? É x barra menos mi sigma dividido por raiz de n. Ou seja, é x barra menos 11 sobre a hipótese nula, sobre H0, dividido por 0,1352. Isso aqui tem uma distribuição aproximadamente normal, com média 0 e variância 1. Veja que a estatística de teste não depende nem da média, nem da variância, não depende de nenhum parâmetro populacional, tá? A distribuição normal 0,1. Muito bem. A região crítica, terceiro passo, é baseado na estatística de teste. Então, fixado alfa e na hipótese alternativa. Ó, fixado alfa em 10%. Opa, 0,10.
como a teste é bilateral, tá certo? Porque ele é bilateral, porque é igual contra é diferente. Sim. Rejeitaremos a hipótese nula, H0, tá? Se o valor observado da estatística que eu vou chamar esse valor observado de ZOBS, tá? For menor ou maior do que os valores críticos Z1 e Z2. O que eu quero dizer com isso? Agora, a estatística de teste é Z, é a normal padrão. Tá? Certo? Então, aqui é o Z, aqui é φz, é a densidade da normal padrão. Então, aqui eu vou ter o valor crítico Z1, e aqui eu vou ter o valor crítico Z2. O teste é bilateral. Então, como o teste é bilateral, eu tenho duas regiões aqui, né? Que especifica a região crítica. De menos infinito até Z1, e Z2 até mais infinito. Nós sabemos que o nosso gama é 0,90. E aqui é 1 menos gama sobre 2. O menos gama é alfa, então é alfa sobre 2. O alfa é de 10%, que é 0,05. E aqui também é 0,05. Opa. Tá? Então, qual é o quantil? Quais são os valores da normal padrão que me dá uma área entre Z1 e Z2 de 0,90? Esse valor só pode ser menos 164. Esse valor é 164. Tá? Entre menos 164 e 164, essa região ela é de 0,90. Por quê? Porque nós já vimos no exercício anterior, né,
que a probabilidade de Z ser menor ou igual a Z2 é 0,95. É 0,05 mais 0,90. Então, qual é o quantio da normal padrão que me dá uma área acumulada de 0,95? Certo? Isso implica que o Z2 tem que ser igual a 164. A mesma coisa, a probabilidade de Z1, de Z ser menor ou igual a Z1, é 0,05. Isso implica que o nosso Z1 tem que ser menos 164, porque esse é o quantio da normal padrão que me dá uma área acumulada de 5%. Então, a região crítica, nesse caso, é o conjunto dos Z observados, tá? Esse valor aqui é real. Então, se eu achar um Z observado menor do que menos 1,64, ou Z observado maior do que 1,64, eu vou rejeitar a hipótese nula. Eu vou cair nessa região aqui. Ó. Muito bem. Qual é o quarto passo? É a informação pertinente da amostra, o x barra obs é 11,4. E agora eu vou calcular o ZOBS. ZOBS é x barra obs menos mi dividido por sigma dividido por raiz de n. Ou seja, é 11,4 menos 11 dividido por 0, sigma sobre a raiz de n é 0,1352. Dois vírgula 9586. Certo? 2,9586. 13,52, né? É. Tá? Se você for olhar, 2,95, aproximadamente, vai, 2,96, né? Certo? Se nós olharmos aqui, 2,96 caiu aonde? Caiu aqui, ó. Esse é o nosso Z observado. 2,96. Caiu na região crítica, rejeitamos a hipótese nula, e aí segue a conclusão, como está na apresentação. Tá certo? Isso é uma outra forma, essa é a forma usual que boa parte dos livros americanos fazem, tá? Isso é muito bom. Se você vai realizar um teste de hipótese, só realizar um teste de hipótese, você não vai dar você pode fazer assim que vai dar exatamente o mesmo resultado. Tá legal? Agora, se você vai precisar de uma produção te dizer para um funcionário quando é que um processo está sob especificação, esse método não é bom, porque a cada média que ele vai calcular, ele vai ter que padronizar, tá certo? É melhor você dizer, olha, se o consumo estiver entre 10,78 litros por 100 quilômetros ou 11,22 litros por 100 quilômetros, o processo está sob controle. Aí você cria um critério mais objetivo para o funcionário, tá? Não tem que fazer padronização nenhuma. Mas o resultado é exatamente o mesmo, tá? Agora, o terceiro método, que eu acho que é o mais importante, a terceira solução, tá legal? O quinto passo, aqui, deixa eu colocar aqui, segue como a apresentação. A terceira solução é usando o que nós chamamos de nível descritivo.
ou valor P. É o famoso pivô, tá? Então, o que que muda aqui, né? Muda aqui o seguinte, muda sempre o terceiro passo, tá certo? Muda sempre o terceiro passo. Nesse caso, o terceiro passo repete o que está aqui, tá certo? Repete o que está aqui. Exatamente a mesma coisa. Fixado alfa em 10%, como teste bilateral. Assim, rejeitaremos H0 se o valor observado da estatística for menor ou maior do que os valores críticos Z1 e Z2. Tá certo? Esse é o terceiro passo. O que, que muda efetivamente no quarto passo? Muda efetivamente o quarto passo. Por que, que muda efetivamente o quarto passo? Porque o quarto passo é que vai mudar. Por quê? Porque você já especificou, aqui você tem o x barra, que é 11,4. A gente já calculou o ZOBS, que é 2,96. E eu preciso avaliar o seguinte, que eu vou avaliar aqui é o seguinte, olha, Z e Z, aqui é o gráfico da normal padrão, certo? O que eu vou avaliar é o seguinte, o que é o nível descritivo? Qual é a probabilidade de eu encontrar um valor mais extremo, tá, do que eu encontrei na amostra, né? Tá certo? Considerando sobre a hipótese nula. Então, qual é o valor que eu encontrei na amostra? 2,96. Então, está aqui, ó. Menos 2,96, porque o teste é bilateral, e 2,96. Tá certo? E eu vou olhar para essas áreas aqui, ó. Certo? Eu vou olhar para essas áreas. Então, qual é a probabilidade de eu encontrar um valor mais extremo do que eu observei? Tá? Ou menor do que menos 2,96 ou maior do que 2,96. Então, eu quero a probabilidade, nesse caso, eu vou calcular a probabilidade do módulo de Z ser maior do que 2,96. Certo? Lembrando que, né, só para a gente recordar, x módulo de x barra é maior do que k, se e somente se x barra x for menor do que menos k, ou x for maior do que k. Então, eu vou usar isso aqui. Tá? Então, isso aqui vai ser a probabilidade de z ser menor ou igual a menos 2,96, mais a probabilidade de z ser maior ou igual a 2,96. Opa. Tá certo? Como essa distribuição é simétrica, essa probabilidade nada mais é do que 2 vezes a probabilidade de z ser menor ou igual a menos 2,96. Eu vou somar essas 2 vezes essa área. Então, vamos lá. 2,96. Vamos olhar na tabela da distribuição normal. Menos 2,96, né? Foi isso que eu escrevi. Menos 2,96. Menos 2,96 é 0,0015. Certo? Então,
Volto aqui na tabela de distribuição normal. 2 vezes 0... 2 vezes 0,0015. Isso aqui vai ficar igual 0,003. Certo? Então, esse é o valor P. Isso aqui é o nosso valor P. Valor P, o π-velo. Tá? Aí, no quinto passo, você compara o valor P com o alfa. Se o valor P for menor do que alfa, rejeitaremos H0. Na verdade, a gente podia ter colocado isso aqui logo aqui, tá certo? Deixa eu apagar isso aqui. Continua aqui no quarto passo, tá? Se o valor P, aí aqui vem o quinto passo. Se o valor P for menor do que alfa, rejeitaremos H0. Bem, o valor P é menor do que alfa, né? Porque o alfa foi fixado em quanto? Em 10%. Como? O valor P é menor do que alfa, rejeitamos H0. Zero vírgula 0,0303 é menor do que alfa, certo? Alfa é 0,10. Temos H0, né? Segue a conclusão que está na apresentação. Tá certo? Então, esse procedimento, todos eles são equivalentes, tá? Não existe nenhuma possibilidade de você rejeitar em um, não rejeitar no outro, tá? Rejeitou a hipótese nula num procedimento, vai rejeitar nas soluções seguintes, tá certo? Então, pessoal, esse terceiro método, se vocês querem resolver os exercícios da lista 3, eu sugiro que você use essa terceira solução. Ela é mais simples, tá certo? E ela é equivalente. Por exemplo, se você pega 10,78 aqui, ó, que está na apresentação, tá? 10,78, 11,22 e padroniza, você vai chegar exatamente em menos 164 e 164. Tá certo? Não tem jeito. Aí você cai nessa solução aqui, ó. Nessa solução aqui. Você pega 10,78, 11,22 e padroniza, você vai chegar nessa solução. Tá certo? Vai ficar entre menos 164 e 164. Se você está aqui, tá? Menos 164 e 164, e para achar o valor crítico C1, resolve essa equação, você vai chegar na solução anterior, na região crítica anterior. Você vai obter que o x barra crítico C1 é 10,78
o Z do, e o x barra crítico C2 é 11,22. Tá certo? Agora, a diferença para a solução é que eu estou comparando essas áreas. A soma dessas áreas aqui, ó, se for menor do que 5%, que é o caso, em 2,26, essa arinha aqui, ó, é bem menor do que a área que eu especifiquei. Então, agora eu estou comparando áreas, tá certo? Essa soma, nesse caso, como teste bilateral, eu estou comparando a soma de duas áreas, né? Tá certo? Então, se você for olhar aqui e eu colocar aqui menos 2,96, você vai ver que essa área que está em azul aqui, ó, é bem menor, né? É bem menor do que a área toda em vermelho. Tá certo? Ou seja, a probabilidade de eu encontrar um valor mais extremo do que eu observei na minha amostra, ela é bem pequena, bem menos de 1%. Ou seja, eu fui muito azarado e peguei uma amostra que aconteceu isso, ou realmente não faz sentido a afirmação do fabricante. E aí eu fico com a segunda solução. Tá certo? Bem, pessoal, esse é um teste para média unilateral, tá? Bilateral. Eu vou discutir com vocês agora, para encerrar a atividade de hoje, um exercício da lista 6, que é o exercício 1 da lista 6. E aí, nesse caso, eu vou fazer 3 soluções desse exercício 1, tá? E aí vocês vão poder escolher qual é a solução mais adequada, tá bom? Então vamos lá, né? Deixa eu ir aqui na lista 6. A lista 6 já está disponível no Moodle. Aqui faltou mudar a data, tá? Segundo semestre eu esqueci de mudar o ano, tá, pessoal? Que é 2021, tá? Bem, essa lista já tem soluções para a ampla maioria dos exercícios, tá? Os 3 primeiros é para teste para a média e os 3 seguintes é teste para proporção. Como a aula de hoje tratou de teste para uma média com variância conhecida, eu vou discutir com vocês o exercício 1, tá? Ele diz o seguinte: a renda média em reais de empregados que produzem revistas e informativos internos e externos para corporações foi relatada como sendo 51.500, tá? Isso que é renda anual, tá? Renda média anual. Esses editores e designers trabalham em publicações da corporação, mas não em materiais de marketing. Devido às precárias condições econômicas e excesso de oferta, esses trabalhadores da comunicação de corporações devem estar experimentando um decréscimo salarial. Olha só. Uma amostra de 38 trabalhadores em comunicação de corporações mostrou que o salário médio deles, né, observado nessa amostra, foi de 49.762. Realize um teste de hipótese para determinar se há alguma evidência que sugira que a renda média anual de trabalhadores em comunicação de corporação decresceu. Isso aqui é importante. Admita que o desvio padrão é de R$ 3.750 e use um coeficiente, um nível de significância alfa de 1%, né? Se o nosso coeficiente de significância é de 1%, é porque o nosso coeficiente de confiança é de 99%, certo? Então, vamos lá. Então, esse aqui é a lista 6. A lista 6. E esse é o exercício 1 da lista 6. Tá certo? Essa aqui é a primeira solução, tá? Primeira solução desse exercício. A primeira solução, a região crítica é baseada na escala da variável, tá? Se é renda em reais, tá? Então, vamos lá. Passo 1, a especificação das hipóteses, né? Passo 1, a hipótese, são as hipóteses. Hipótese.
Nesse caso, a hipótese H0 é μ igual a 51.500, essa é a afirmação realizada sobre o salário desses trabalhadores, e a hipótese alternativa, pode chamar de H1 também, se quiserem, tá? Ou HA, é μ, eu quero saber se decresceu, então é μ menor do que 51.500. No texto, isso é muito importante. Tá? Eu quero saber se o salário decresceu. Então, a minha hipótese alternativa é μ menor do que 51.500. Então, eu preciso achar um valor crítico, né? Tá? Tal que, se eu encontrar um valor médio menor do que ele, eu vou rejeitar a hipótese nula. Então, o segundo passo, o estimador pontual da média populacional é x barra, n é igual a 38, e pelo teorema limite central, x barra segue uma distribuição normal com média μ e variância 3.750 ao quadrado sobre 38. Né? Lembra que o desvio padrão já foi fornecido. Né? Sobre H0, x barra segue uma distribuição normal. Sobre H0, a média é 51.500, 51.500, com desvio padrão 3.750 sobre 38 ao quadrado. Isso significa que o desvio padrão de x barra, eu já vou calcular aqui, tá? É a raiz quadrada de 3.750 ao quadrado sobre 38. Que vai ficar igual a 608,3303. Tá? Desvio padrão de x barra. Agora, eu vou construir a região crítica. Legal? Aqui é a construção do terceiro passo da região crítica. Tá? Aí, fixado alfa em 1%, né? O nosso teste é bem rigoroso, 1%, e considerando a hipótese alternativa, tá legal? Então, o que vai acontecer aqui, né? Eu preciso achar um valor, se eu encontrar um valor, aqui em termos da distribuição de x barra, essa primeira solução, né? A gente precisa lembrar disso. Então, aqui a afirmação é que μ é 51.500.
Então, se eu achar um valor menor do que 51.500, que valor é esse? Que se eu encontrar um valor até ele, eu vou dizer que o salário médio é de 51.500. Não há evidência para agitarmos a hipótese nula. Mas se eu encontrar um valor menor do que ele, do que esse valor crítico aqui, eu vou rejeitar a hipótese nula. Né? Lembrando que essa área aqui é de 1%, tá? Muito bem. Então, a minha região crítica é um conjunto dos x barras pertencentes aos reais, tal que, se eu achar um x barra menor do que esse x barra crítico, eu vou rejeitar a hipótese nula. Né? Se eu achar um x barra menor do que esse x barra crítico, a área de menos infinito até ele vai ser menor do que a área que eu especifiquei. Isso já significa que o meu p-valor, né, vai ser menor do que o que eu especifiquei, do que o alfa. Então, eu também vou continuar rejeitando a hipótese nula. Agora, para fazer isso, eu vou usar o erro tipo 1. O alfa é de 1%. Isso quer dizer o seguinte, a probabilidade de encontrar um x barra menor ou igual a esse x barra crítico aqui, dado que μ é 51.500, é de 1%. Então, aqui, padroniza, essa probabilidade vai ser igual à probabilidade de Z ser menor ou igual a x barra crítico, menos 51.500, dividido por 608,3303. Essa probabilidade é de 1%. Que valor é esse? Qual é o quantil da distribuição normal que me dá uma área acumulada de 1%? Bem, vamos ter que dar uma olhada na tabela da normal, né? Área acumulada de 1%. 1%. Menos de 1%. Um pouquinho mais de 1%. 0, 1, 2. Aqui é menor do que 1%, tá? Então, está entre, se você for olhar aqui, ó, está menos 232, menos 232 e menos 233. Tá legal? Eu vou pegar menos 232, tá bom? Vou pegar esse valor aqui, ó. Menos 232. Eu volto aqui na tabela da distribuição normal. Isso implica que o x barra crítico, menos 51.500, dividido por 608,3303 vai ser igual a menos 232. Então, resolvendo essa equaçãozinha do primeiro grau, nós vemos que o nosso x barra crítico vai ser igual a 50.088,6737. Tá certo? Então, a nossa região crítica é o conjunto dos x barras pertencente aos reais, tal que se eu achar um x barra menor do que 50.088,6737, eu rejeito a hipótese nula. Qual foi o nosso x, quarto passo? Qual foi o nosso x barra observado? 49.762. Menor do que esse valor. Então, quinto passo, como x barra obs pertence à região crítica,
H0. Portanto, aí vem aquela frasezinha, evidência ao nível de 1%, nível de significância. Vamos colocar de 1%. De que a renda dos trabalhadores diminuiu. Certo? Bem, essa é a primeira solução. Tá? Agora vamos para a segunda solução. Segunda solução, eu não vou achar um valor observado para comparar com. Eu não vou construir a região crítica baseado na escala dos dados, tá certo? Em milhares de reais. Agora eu vou usar os valores dos quantis da distribuição normal. Certo? Os quantis da distribuição normal. Segunda solução. O que muda na segunda solução? Né? Bem, muda o seguinte: o primeiro passo não muda. O segundo passo muda um pouco. Tá? Por quê? Porque, além de considerar o estimador de MIA, lá na solução anterior, lembra que eu usei tudo a distribuição de x barra, né? Eu só padronizei para achar, os valores críticos de x barra, né? Para achar os valores dentro da distribuição de x barra, né? Valor crítico seu. Tá? Agora, eu vou usar os quantis da distribuição normal. Então, no segundo passo, permanece o mesmo, né? Só que agora eu acrescento o seguinte, olha. Aí, pelo teorema limite central, x barra segue uma distribuição normal, com média μ e variância 3.750 ao quadrado sobre 38. Né? Sob H0, x barra segue uma distribuição normal, com média μ 51.500 e variância
3.750 ao quadrado sobre 38. E a gente já viu que o sigma de x barra, raiz quadrada desse valor, é 608,3303. Né? A estatística de teste sob H0 é Z x barra menos 51.500 sobre 608,3303. Isso dá uma distribuição aproximadamente normal 0. Essa é a estatística de teste. É isso que eu vou usar, tá? Muito bem. Terceiro passo, região crítica. Certo? Região crítica. Fixado alfa em 0,01, em 1%. Como a hipótese alternativa. Tá, pessoal, estou fazendo com todos os detalhes a solução, tá? É unilateral. É unilateral à esquerda. Esquerda. Os valores mais extremos da estatística de teste certo? Estão na cauda esquerda da distribuição. Aí, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Se eu estou olhando a distribuição da estatística de teste, que é a Z, opa, pessoal.
que eu espero encontrar aqui? É a distribuição normal padrão, né? Então, o valor mais extremo deve estar aqui, ó. Esse é o valor C crítico, ó, na cauda esquerda da distribuição. Assim, deveremos rejeitar H0. Se o valor observado de Z, seja da estatística de teste, eu vou chamar de ZOBS, tá? Estiver à esquerda de algum valor crítico DC. Certo? Agora, como é que eu obtenho esse valor crítico ZC, né? O valor crítico ZC é obtido de que maneira? Alfa é 1%. Eu quero a probabilidade da estatística de teste ser menor ou igual a esse Z crítico, tem que ser de 1%. Então, isso implica o seguinte: qual é o valor crítico, né? Qual é o quantio da distribuição normal que me dá um valor crítico de 1%? Então, eu vou vir aqui, fazer o gráfico da distribuição normal padrão de novo. Z e Z, que é zero, né, pessoal? E nós sabemos que o nosso Z crítico me dá uma área de menos infinito até ele, essa área é de 1%. Qual é o valor quantio da distribuição normal que me dá uma área acumulada de 1%? Nós olharmos a tabela da distribuição normal, a área acumulada de 1% é menos 232. Ó. Certo? Nós já fizemos isso no item anterior. Então, isso implica que o nosso Z crítico é menos 2,32. Muito bem. Então, esse é o nosso Z crítico. E, consequentemente, a nossa região crítica vai ser o conjunto dos Zs observados, pertencentes aos reais, tal que se eu achar um Z observado menor do que o meu Z crítico, ou seja, menor do que menos 232,
e eu rejeito a hipótese nula. Então, nosso quarto passo, nós temos o que o nosso x barra observado foi de 49.762, e aí eu posso obter o nosso z observado. Vai ser 49.000, né? Só para a gente lembrar. Vai ser x barra observado menos 51 menos mi, né? Só para a gente... Menos mi sobre H0, tá? Dividido por sigma dividido por raiz de n. Tudo isso sobre H0, né? Só para a gente lembrar. Então, quem é o nosso z observado? 49.762. Sobre H0, mi é 51.500. E nós já vimos que sigma sobre raiz de n é 608,3303. Isso aqui vai ficar igual a menos 2,85. Certo? Então, aqui, né? Menos 2,85. Olha só, na cauda da distribuição, né? Então, veja que essa área de menos infinito até menos 2,85 é bem menor do que o nosso 1%. A gente já, então, já sabe que lá na região crítica, né? Quando eu for usar o nível descritivo, eu já vou rejeitar essa hipótese, né? Certo? Aqui também. Então, o nosso Z observado. Agora eu vou concluir o nosso teste. Portanto, como Z observado está na região crítica, rejeitamos H0. Ao nível de significância de 1%. Tá legal? Aí segue a conclusão, tá? Segue a conclusão, a evidência de que a renda média é inferior a 51.500. Certo? Então, pessoal, essa é a segunda solução, usando o, os quantis da distribuição normal. E a terceira solução
usando o nível descritivo. Tá? Usando o nível descritivo, os passos 1 e 2 permanecem os mesmos, tá certo? Os passos 1 e 2 permanecem o mesmo. O que muda? Muda o passo 3, tá certo? Legal? Muda o passo 3. O passo 4 continua o mesmo, tá certo? E o quinto também não vai mudar nesse caso, tá? Mas o que muda no passo 3? Muda o seguinte, ó, fixado alfa em 1%, tá certo? Como a hipótese alternativa é unilateral à esquerda, rejeitaremos H0 se a probabilidade de Z ser menor ou igual a Z observado for menor do que alfa. Tá certo? For menor do que alfa. Muito bem. Quarto passo, x barra obs é 49.762. O nosso ZOBS já foi calculado, é menos 2,85, tá certo? E a probabilidade de Z ser menor ou igual a menos 2,85, tá? Isso aqui vai ficar 0,002, certo? Esse aqui é o nosso valor P. E aí o quinto passo como o valor P, que é a probabilidade de Z ser menor ou igual a menos 2,85, é menor do que alfa, segue a conclusão. Tá legal? Então, vocês percebam o seguinte, o que muda, né? A terceira solução é o que vocês vão utilizar na prática, tá, pessoal? Os softwares, eles soltam exatamente o valor P, o que eles chamam de p-value. E aí você compara com o seu alfa, com o seu nível de significância. Se o seu valor P for menor do que alfa, você rejeita a hipótese nula. Tá? Então é bem simples, bem prático. Inclusive, fazer na mão, como vocês irão realizar os testes de hipótese, a terceira solução, ela se torna bem mais simples. Mas não dispensa o passo 1 e o passo 2
da segunda solução, tá? Especificação da estatística de teste, sobre H0, tá? Tudo isso é realizado dessa forma. Bem, pessoal, eu vou parar por aqui a aula de hoje, a atividade de hoje. Com isso, vocês já podem fazer todos os 3 exercícios da primeira parte da lista 1. Tá? Na aula que vem, eu falo sobre teste para uma proporção, e aí vocês vão poder concluir a lista 6. E já vou passar o trabalho 2, semana que vem eu passo, essa semana eu devo passar a correção dos trabalhos, tá bom? Por e-mail, tá? Por e-mail. Eu já estou quase concluindo as correções e envio para vocês, tá bom? Aqueles que tiverem como entregou o trabalho e tiverem como não concluído, devem entrar em contato comigo, tá bom? Bem, pessoal, é isso. Desejo a todos uma boa semana. Nos vemos na terça que vem. Tchau, tchau. Até mais, professor. Obrigado pela aula.